Continuando aqui, eu quero falar um pouquinho de dólar, mas não no Brasil, mas sim na Argentina, porque ele também está em alta no país vizinho. E quando Javier Milei assumiu em dezembro do ano passado, a cotação do dólar paralelo ou blue estava em 900 pesos. E eu tenho os números para a gente contar aqui para vocês. Lá em dezembro de 2023, então, $1 equivalia a 900 pesos. Agora, em julho de 2024, esse mesmo $1 está valendo 1.400 pesos. Gustavo Segré, de que maneira que isso interfere na política que Javier Milei está pensando para a Argentina nesse momento? Faz uma conta clara. Quando o dólar estava, o oficial, aquele que ninguém conseguia comprar, estava 450 pesos, números redondos, e o Javier Milei levou ele na cotação oficial a 842. Se você junta a inflação do período, 25,5 em dezembro, foi caindo até 4,8 no último mês, você tem mais ou menos 70%. 842 mais 70% está te dando mais ou menos 1.400. Na Argentina, o valor do dólar é um valor de ajuste de um ativo. O argentino, quando nasce, ele é apresentado a mãe, o pai e ao dólar. E fala que se você tiver medo, vai na casa dele. Aí pergunta, na casa do meu pai? Não, no dólar. Compra dólar que você vai ter um reasseguro. E isso que está acontecendo. Taxas de juro, em termos reais, negativas. Quando a inflação está em 280 ao ano, o banco está pagando 40%, 50%. Então a pessoa disse, não vou colocar no CDB, vou gastar ou vou comprar dólares. E nesse caso em particular, está optando pela compra do dólar. A dúvida é quanto o Milei vai conseguir segurar, porque ele tinha prometido que ele ia para um caminho de dolarização. Sim. Mas não dá para dolarizar se você não tem dólar. Não dá para fazer uma salada se você não tem alface, né? Muito bem explicado, Segré. Alangani, você vê algum tipo de analogia entre o movimento que acontece na Argentina com o que vivemos aqui no Brasil, ou não dá para comparar nada? Eu acho que dá para comparar em certo sentido de que os Estados Unidos fica atrativo em relação a países emergentes, mas aqui há uma piora do lado fiscal e na Argentina vai na contramão, né? Há uma melhora do lado fiscal. E o dólar aqui sobe basicamente pelas sinalizações do governo em relação à parte fiscal e em relação também às possíveis interferências no Banco Central. Então, é uma outra questão. Agora, o que eu vejo em relação ao Milei, lá sim, é uma questão de diferencial de taxas de juros. Por quê? Porque as taxas de juros na Argentina, principalmente a taxa básica, e aí o Segré pode falar melhor do que eu, ela é muito baixa, perto da inflação, dando juros reais negativos. Então, os Estados Unidos se torna muito mais atrativo para investir do que a Argentina. Eu vejo que a estratégia do Milei de colocar taxas de juros muito baixas tem um fundamento para ele, é uma estratégia para tentar fomentar as exportações, ter uma entrada de dólares e aí, num futuro, dolarizar a economia. Eu acho que é um caminho muito arriscado, Evandro. Por quê? Porque o principal instrumento para combater a inflação é a política monetária. A política fiscal, ela é importante? É, mas ela é secundária. Na verdade, se você quiser combater para valer a inflação, você vai atacar com as duas ao mesmo tempo. Política monetária, altas taxas de juros, enxuga a liquidez do mercado e ataca com a política fiscal para não ter que emitir dinheiro para financiar a dívida. Tem um efeito colateral na atividade econômica? Tem, mas foi mais ou menos o que foi feito durante o Plano Real. Política monetária severa, a Selic chegou a quase 45% e o governo melhorando as suas contas públicas, uma série de privatizações. Você ataca ao mesmo tempo. O que eu acho, e aí a minha crítica à política econômica do Milei, é que falta ele atacar pelo lado monetário. O que foi, Segré? É que não, esse dinheiro, Alan, não vai para os Estados Unidos. O paralelo não é oficial, com o qual a pessoa compra o dinheiro e tem que guardar no colchão. Não tem como levar para lugar nenhum. Mas aí você não tem mecanismo, Segré, para... Entendeu? Não. Bom, sempre tem mecanismo, mas não é a grande massa de compras, não vai por aí. Aquele que compra para mandar o dólar para fora, ele paga mais do que isso, porque tem um imposto país, sim, que é uma reclamação do mercado para o Milei cortar. Ele está fazendo o que em economia se chama crawling peg. Ele vai colocando um valor de desvalorização
que está por baixo da inflação. E por que ele vai na gestão monetária, Alan? Ele está cortando, não tem mais emissão monetária. O Milei está propondo, inclusive, que aquele que emitir dinheiro vai preso. Eita, fala, Piperno. O Lula deve estar falando muito lá pela Argentina, porque o dólar não para de subir, né? Deve ser esse o problema. E o Milei deve estar com muita bronca também do Roberto Campos Neto, porque lá a taxa básica de juros ela é abaixo da inflação. Olha que coisa fantástica. Mas veja, é uma Argentina que tem realmente problemas cada vez maiores, por mais que os defensores do Milei tentem, né, de alguma forma ocultar isso, o fato é que se houve algum êxito fiscal, isso também se deve à depressão econômica. A economia do país ela perdeu 5,1% do seu tamanho no primeiro trimestre. Isso é algo inimaginável, inclusive para os nossos padrões de grandes crises aqui. A inflação, com tudo isso, aumentou. Então, veja, se a inflação dispara, se a atividade econômica acaba, qual é a vantagem do que foi feito até agora? Sai desse corpo, Felipe Monteiro, que não te pertence. Ou seja, mais pessoas abaixo, mais pessoas na linha de miséria. A inflação dispara 280%. Né? Ele não herdou isso, ele herdou algo em torno de 150% ao ano. Não vamos esquecer isso. Que foi, Segré? Piperno, eu te incluo no debate que eu vou ter com Felipe Monteiro, você pode ir de assessor dele se quiser. Não tem nada a ver, a inflação estava 25,5% em dezembro, estava 0%. Pera, calma lá. A inflação vinha chegando, a inflação mensal, aos 2 dígitos, ele assume no dia 10 de dezembro e é a partir do dia 10 que a inflação dispara com toda a liberação de preços. Então, uma inflação que vinha em 8, 10, 12, em dezembro foi para 25. Mas tem uma explicação também disso, inclusive. Peraí, Segré, não deu para entender. No Brasil, não tem essa explicação do Lula. No Brasil, a emissão monetária é de 0,3% por mês. Na Argentina, chegou a ser 70%. Duplicaram a base monetária, a base de circulação. A expansão monetária foi gigantesca, absurda. Mas é muito técnico. Segré, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não acha que a taxa de juros está muito baixa na Argentina? Concordo com isso. Está muito baixa e isso fomenta o consumo. Mas ele está tentando fomentar o consumo precisamente para alavancar uma queda de 5,1% no PIB, né? Ô Zé, arremate. Olha, eu acho incrível esse debate sobre moeda, né? Que eu sou fã dessa história da abstração. O mundo é uma abstração. A gente nem pode falar muito isso, que choca, mas tudo só existe porque a gente acredita, né? O Congresso seria um monte de tijolo se você não acreditasse no Congresso assim por diante. Mas a moeda é muito mais, é um papel com um desenho e todos acreditam. Tanto é assim que as moedas costumam vir, Deus eu acredito, que o Sarney colocou também o nome de Deus na moeda, enfim. Mas essa história, essa relação do dólar, eu sou muito curioso para entender isso e ninguém entende, né? Em 1971, o dólar deixou de ser lastreado no ouro, porque você tinha lastro em ouro a quantidade de dólar. Em 71 deixou de ser. E aí os outros países começaram a desacreditar o dólar e aí começou o dólar flutuante. O dólar flutuante só foi chegar no Brasil no Plano Real, lá em 1999. Houve um grande debate e tal, e estabeleceram, a partir de hoje, o Banco Central não vai dar o valor do dólar, que antes dava, né? Vamos lá, arremata. O dólar cada um compra, e o dólar flutuante foi colocado no Brasil em 99. E funcionou, e está funcionando, né? A história da demanda e da procura. E ninguém entende isso. Já tentaram fazer aquele negócio do hambúrguer, né? do Big Mac, dólar, ninguém sabe onde está o valor real do dólar.